Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Vice-Presidente da Mesa. Sra. Ministra, eu falo-lhe com a sinceridade de quem quer o seu êxito, porque o seu êxito é o êxito de um combate que o PSD trava há muito tempo, que é o combate da coesão territorial. Mas aquilo que eu tenho para lhe dizer não só não me anima, como me parece que retira a esperança de muitos daqueles que achavam que agora é que era, agora é que o interior dava o salto e agora é que o interior passava também a ser filho de Deus. Mas eu não quero ser injusto e com todo o respeito lhe digo, Sra. Ministra, que sabe que é muito, que a Covid apareceu e parece-me que a Sra. Ministra desapareceu. Entrou aqui numa espécie de layoff político. É que não houve quase nenhum governante, e eu acho que todos estamos de acordo com isso, que não viesse para as televisões falar de tudo e mais alguma coisa, especialmente dos impactos que a pandemia teve nas respectivas áreas governativas. E esperava, sinceramente, que a Sra. Ministra, como titular desta pasta, pudesse dar uma palavra de alento a algumas regiões que estão hoje ainda mais acrescidamente deprimidas e algumas populações e empresas que precisavam desse incentivo suplementar. E, portanto, lamento dizer-lhe, não se deu por si durante este período. Este confinamento até poderia ser normal, se o drama afetasse todos por igual, mas não afeta. Não afeta. O abanão, e a Sra. Ministra sabe isso perfeitamente, o abanão em algumas partes do país é um terremoto naquelas partes do país que já vivem em penúria. E, portanto, bem podem trazer-nos discursos bem intencionados que isto não transforma a pasta da coesão territorial numa pasta prioritária. Não. A Covid-19 trouxe com ela outro vírus. E nós percebemos todos isso, que é o vírus da comprovação da irrelevância política do interior do país. E isso, Sra. Ministra, é mais do que uma frustração. É uma angústia para quem lá vive. É mesmo uma grande angústia para quem lá vive. Mas como nem tudo é negativo e como mandam as boas práticas, digo eu, da propaganda, na véspera da vinda ao Parlamento, a Sra. Ministra emergiu na comunicação social, lida e ouvida, ouvia hoje de manhã na TSF, e para quê? Fez bem para piscar o olho aos autarcas, aqueles que conseguirem executar obras até junho de 2021, que tenham essa capacidade, vão ter as tais comparticipações a 100% a fundo perdido, e aquilo que lhes deu, eu não estou contra isso, aquilo que lhes deu foi um passaporte para ganharem as eleições em outubro de 2021. É que isto é cirúrgico, este calendário que o Governo escolhe para, no fundo, dar esta benesse aos autarcas, não é ingênuo. Já vamos ver se é de todos, pois é que essa é que é a questão. E por isso o nosso apelo é este, Sra. Ministra, este brinde pode ser saboroso, pode, mas não pode é tornar-se pernicioso. E torna-se pernicioso, ouvi uma voz aqui de uma colega a dizer, é para todos os autarcas, pois é. É que se fosse para todos os autarcas, e se for para todos os autarcas de todos os partidos, sem discriminação de nenhum, eu acho que está tudo muito certo. E mais, Sra. Ministra, acabou por confessar há pouco algo que me preocupa, porque vai contra o ADN do seu próprio Ministério. A Sra. Ministra diz que retirar a uns municípios, àqueles que são mais pobres, para dar aos municípios mais ricos, pode ser uma inevitabilidade, porque os mais pobres não têm essa capacidade de fazer essas obras, e isto é, digamos, o fator mais inimigo que há da coesão territorial. Pois é, a Sra. Ministra a confessar aquilo que não devia confessar, mas que eu compreendo. A vida é assim e as coisas são o que são. Mas, Sra. Ministra, há aqui algo que é importante também que se faça. É que nós não devemos destinar estes dinheiros a obras de fachada, aqueles investimentos que praticamente morrem no dia da sua inauguração, que é aquilo que o país tem feito durante longos anos. E, portanto, aqueles investimentos reprodutivos, de valor acrescentado, de médio e longo prazo, aqueles que têm alguma mais-valia empresarial, esses deviam ser os investimentos prioritários. Portanto, se estas premissas forem respeitadas, eu acho que o Governo e o país dão um passo em frente. Se não forem respeitadas, então parece-me que
o passo é um passo atrás, não é um passo à frente. E eu acho que o Governo tem que dar uns passos à frente, mais alguns, relativamente aos programas de trabalhar no interior. E já agora, ó Sr. Ministro, há pouco disse aí o nome correto do programa, Mais Coesão. Pois aquilo que aparece em todos os fóruns na sigla é mais CO3SO. Não há um português que saiba o que é isto. E, portanto, quanto mais nós queremos enriquecer um nome pomposamente, lá pôr qualquer coisa, mais dificuldades criamos ao cidadão. Ninguém sabe o que é isto. E, portanto, o mais coesão, sim. E, portanto, tirem lá o 3 e ponham um E. Invertam as coisas ao contrário. Porque, às vezes, há pequenas coisas que chateiam. Esta é uma daquelas que chateia. E há mais outras coisas que chateiam. Porque o Governo, nestas matérias, em todos os programas que lançou, eu acho que ainda não regulamentou. É burocrata. É burocrata, Sra. Ministra. Relativamente aos apoios à habitação, a única coisa que se sabe, que eu sei que li, é que tem que haver articulação dos Ministérios da Coesão Territorial, da Habitação, das CCDRs, das Câmaras Municipais, do Instituto Nacional de Habitação, e, portanto, num esquema aqui de portas giratórias que geralmente nunca dá bom resultado. E pior que isso, o acompanhamento da execução destas medidas, veja, é feito por quem? Por uma comissão interministerial, não sei se já está constituída ou não, mas isto não lembra, com respeito pelos carecas, não lembra o careca. É assim, é uma comissão interministerial da coesão territorial, da economia, das finanças, da habitação, do planeamento, da educação, quer mais, Sr. Ministro, do trabalho, da agricultura. Isto é um rodízio tão variado, eu termino, Sr. Presidente, é um rodízio tão variado que tem tudo para causar indigestões. Eu só queria, Sra. Ministra, relativamente às scouts e às portagens, deixar-lhe aqui uma inquietação rápida e um vaticínio. A inquietação é que o Governo parece ter, primeiro, anunciado descontos e só depois é que foi ou vai negociar com as concessionárias. Isto é um erro de palmatória, porque está-se a abrir uma caixa de Pandora e está-se a criar um prejuízo brutal ao Estado que perde imensa capacidade negocial, depois de anunciar que já vai reduzir as portagens. E o vaticínio é que quem faz promessas muito tempo antes do tempo, o que acontece é que se arrisca a meter a viola no saco. E o que foi anunciado, Sra. Ministra, é que havia redução de portagens. Mas já li em qualquer lado que a Sra. Ministra já terá dito que, em face da pandemia, as coisas podem não ser bem assim. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte, para terminar mesmo, Sr. Presidente. As portagens das ex-SCUT vão ser mantidas ou vão mesmo ser reduzidas? É que, sabe, Sra. Ministra, não vale a pena e não basta apenas o Governo fazer juras de amor ao interior. É mesmo preciso casar com ele. Muito obrigado. Muito obrigado.